Olá, está no ar mais um Resenha, o seu programa que fala de literatura, arte, música e novos livros, novas ideias. Hoje eu tenho aqui para conversar comigo o Marcos. Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui para falar sobre o meu livro. Marcos Augusto Gonçalves, estudou literatura na PUC do Rio, cursou mestrado em comunicação na UFRJ, também lá no Rio, né? Trabalhou para diversos veículos de imprensa brasileira, Folha de São Paulo especialmente, onde hoje ainda é colunista, é isso? Exato. E autor também, com a Heloísa Buarque de Holanda, de Cultura e Participação nos anos 60. Autor e organizador também de Pós-Tudo, 50 anos de cultura na Ilustrada. Exatamente. E, finalmente, o livro de hoje, 1922, que é esse livro aqui que eu tenho nas minhas mãos, que eu li, gostei muito, Obrigado. achei que é muito interessante. Mas, Marcos, conta pra gente, o que foi a Semana de 22, que é o grande assunto do seu livro? Pois é, foi um evento que se tornou, ao longo do tempo, uma espécie de um mito, né? Sempre referido pelas pessoas de maneira ambígua, mas para alguns um evento que não teve nenhuma importância, que repercutiu muito pouco e que só depois veio a ser descoberto, potencializado, até artificialmente avaliado, superavaliado, né? E para outros uma espécie de um marco também revolucionário da cultura brasileira, o momento em que tudo mudou. Eu diria que nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, acho que de fato a semana teve uma importância como um marco histórico, uma referência que serve para você situar um processo que estava em curso numa determinada data, de uma maneira simbólica. De fato, ali aconteceu um evento importante. Mas também não foi a revolução da cultura brasileira, a semana em si, naquele momento. Mas tampouco foi algo desimportante, como muitos ainda dizem. Ah, mas aquilo não teve importância, invenção de paulista, coisa da intelectualidade de São Paulo, enfim. Foi um evento muito ligado ao momento em que São Paulo vivia, que era um momento de ascensão econômica. São Paulo já havia se tornado a principal força econômica, né, do Brasil, no período do café, vinha se industrializando e tinha ambições. E eu diria que a semana se inscreve dentro desse contexto de ambições de liderança também intelectual e cultural de São Paulo num cenário mais nacional, entendeu? Foi um evento, muitos dizem que é um evento da elite, foi no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. Foram 3 dias, se eu não me engano, é isso, né? Foram Como que 3 funcionou dias. essa questão da elite trabalhando em cima, patrocinando muita coisa da semana, dividida pelas artes os 3 dias? Como é que funcionou? O evento foi durante uma semana uma exposição de arte no saguão do Teatro Municipal. E durante 3 dias, segunda, quarta e sexta, noitadas de leituras e música muito presente, né? O Villa-Lobos foi um nome importante, né, da semana. Teve uma noite só para o Villa-Lobos, a terceira. E o Teatro Municipal era, de fato, o teatro da elite de São Paulo. É natural que fosse um evento de elite no sentido, perdão, que as pessoas envolvidas no processo cultural, né, que tinham viajado, que tinham ido para a Europa, estavam a par mais ou menos do que acontecia no mundo, estavam interessados numa renovação estética da cultura brasileira, uma atualização da cultura brasileira. Natural que essas pessoas tivessem algum tipo de pertencimento social mais sofisticado, porque não é todo mundo que tinha dinheiro para mandar a pessoa para a Europa. E não quer dizer também que não houvesse uma presença popular na semana mediada, né? Porque havia um grande interesse desses escritores, desses artistas em encontrar o que eles chamavam da arte brasileira, uma coisa que fosse que pelo menos na temática, que já era uma primeira tentativa, né, de nacionalização, de aclimatação, né, da cultura europeia no Brasil, então havia esse interesse. Então, eles iam, de fato, ao encontro
da cultura popular, né? Depois Mário de Andrade se tornou, inclusive, um grande pesquisador de cultura popular brasileira, enfim, como todos nós sabemos. Mas eram pessoas ali. O Oswaldo de Andrade era filho de uma família abastada de São Paulo. Ele tinha ido jovem ainda para a Europa. Enfim, a Anita Malfatti não era... Também tinham lá a família da mãe da Anita Malfatti, era uma família de origem alemã e norte-americana. Eles eram construtores aqui em São Paulo, em Campinas. Ela estudou no Mackenzie. Teve possibilidade de estudar em Berlim, depois de ir para Nova York. Então tinha esse aspecto de elite, que é natural. E havia um interesse também da elite de São Paulo na figura de uma extraordinário personagem que é o Paulo Prado, materializava esse interesse de um setor da elite de São Paulo de se apresentar para o Brasil como uma elite moderna e capaz de conduzir o Brasil para um desenvolvimento, um tipo de progresso que seria benéfico para todos. Era um pouco São Paulo falando, olha, nós temos condições de liderar um processo de modernização do país, também na cultura. E, obviamente, o Rio de Janeiro era a grande cidade, né? Inclusive, populacionalmente, era o dobro de São Paulo naquela época, em 22. São Paulo tinha 600 mil habitantes, o Rio quase 1.200.000. Era a capital do país, era para onde iam todos os intelectuais. Então, de certa forma, não, havia uma rivalidade entre... São Paulo queria sempre... Toda a ideologia, o processo todo de autoimagem que São Paulo foi construindo era de um lugar que viveu, que cresceu e que estava se impondo a despeito da metrópole, da corte, da capital, entendeu? O processo de São Paulo era um processo que tinha uma autonomia em relação ao processo do Rio, mesmo das relações com Portugal. São Paulo tinha sua própria... Como dizia meu avô, que era paulista, São Paulo era o maior país do mundo e o mais amigo do Brasil. Era a ideia um pouco E São Paulo foi duplicando, né, replicando todas as instituições, toda a ideia da iniciativa privada, né, atuando para afirmar o poderio de uma sociedade, diferentemente do Rio, onde o Estado, obviamente, sendo a capital, estava muito mais presente, as instituições eram públicas. Em São Paulo, as instituições públicas eram privadas, de certa forma, criadas com a ajuda. Então, acho que a Semana de Arte Moderna, ela se inscreve nesse processo de ascensão, eu acho, de São Paulo a um lugar de mais projeção, né, no cenário nacional. Tá certo. Vamos fazer uma rápida pausa, mas você não sai daí, a gente já volta falando mais de 1922. Estamos de volta com o Resenha, hoje conversando sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Marcos, por que a Semana de 22 não terminou? Porque a gente está conversando sobre ela nesse momento, né, mais de 90 anos depois. Porque, enfim, foi um evento que foi também foi um evento que foi programado para marcar uma data e, posteriormente, os seus participantes retornaram à semana de uma maneira muitas vezes crítica, mas também, ou em outras vezes, de uma maneira exaltativa, digamos, né? de valorizar o episódio, alguns mais, outros menos. Foi também, num determinado momento, em 1972, quando se comemorou os 50 anos da Semana de Arte Moderna, houve um renovado interesse tanto do público universitário quanto de artistas, né, também de diversas áreas,
um interesse renovado por aqueles personagens, né? Em São Paulo, o movimento concretista da poesia concreta recolocou Oswald de Andrade na cena, que o Oswaldo estava no ostracismo, um pouco esquecido ali, né? O cinema novo também recolocou o Mário de Andrade, né? O Macunaíma foi filmado pelo Joaquim Pedro de Andrade, o Zé Celso Martinez Correia montou o Rei da Vela, também do Oswald de Andrade. Nos filmes do Glauber, a presença do Villa-Lobos era sempre muito marcante. Enfim, aquele universo modernista, ele como que ressurgiu, né, na cena cultural brasileira, num processo de reavaliação. E então, a semana, 50 anos depois, ela estava sendo novamente reapresentada, digamos, rediscutida, e se tornou um pouco quase que um ritual, né? A cada 10 anos se comemorar, enfim, ou se discutir o que aconteceu ali. Que é um pouco uma tentativa do país, né? Do setor cultural do país, de estabelecendo, fazendo um ajuste, né? De contas com o seu próprio passado, até que ponto aquilo foi importante mesmo, foi, não foi. Então, dependendo de cada momento, a avaliação do que aconteceu em 22 mudou, né? Mudava, né? Então, dependendo do momento, dependendo do ponto de vista. Então, mas eu acho que também a semana não terminou porque ela ficou um pouco como símbolo, né, do modernismo, e o modernismo instaurou essa questão da liberdade de pesquisa, da liberdade estética, né, da busca de uma arte que fosse ao mesmo tempo brasileira, mas também internacionalista, né, porque eles eram internacionalistas, não eram... É um nacionalismo internacionalista, sabe? Tem uma dialética e não era um nacionalismo... Alguns foram para um nacionalismo mais fechado, né, que desagou numa espécie de um fascismo brasileiro, né? Mas especialmente Oswaldo, o Mário, eles eram partidários de um nacionalismo internacionalista, né? A Claxon, a revista que veio logo depois da semana, se autodenominava internacionalista e tal. Então, aquilo representou uma abertura, e essa abertura permitiu que a cultura brasileira florescesse em consonância com o que acontecia no resto do mundo também, mas com a sua própria marca. Então, é como se aquilo ali fosse uma marca de um momento em que se conquistou uma liberdade. Então, por isso também eu acho que a semana permanece. E é sempre um objeto de discussão, até que ponto, mas no Rio de Janeiro já havia uma série de manifestações culturais francamente modernas. Sim, já havia. Enfim. Mas o fato é que em São Paulo aconteceu um movimento mesmo, um grupo se organizou, se encontrava, militava, escrevia, ia para a imprensa, atacava, entendeu? Então, aquilo ali foi uma coisa que não foi uma coisa inventada, né? Foi algo que de fato aconteceu de maneira orgânica ali, com aquele era a cidade mais industrializada, o estado que se industrializava, né, no Brasil, que tinha, enfim, ambições de modernidade, e o Brasil estava no século XX, 1920, já era hora de, sabe, deixar para trás também um certo passado de subordinação excessiva aos ditames da Europa, de uma Europa que já nem existia mais, porque, na verdade, aquela cultura mais atrasadona ali daquele período, na Europa já tinha sido superada pelo modernismo também. Havia até na Europa, já estava até uma volta a uma certa tradição, mas enfim, mas já havia, as vanguardas já haviam entrado em cena, enfim. Era um momento de acertar os ponteiros, né, como eles diziam, como o Oswaldo de Andrade que falou isso, acertar os ponteiros com a história. E pensando nesse grupo que se organizou para fazer essa semana, que teve até um trabalho de marketing muito forte nisso, mas achei muito interessante que no livro você coloca a Anita Malfatti como uma figura quase que central nessa organização. Ela que parece que une o grupo todo ali. Como é que foi esse trabalho dela? Então, eu acho que a Anita, ela, assim, não que ela fosse como militante, né, a organizadora do negócio, mas como artista, tudo um pouco se deu em torno dela, porque ela foi a precursora, ela fez uma exposição.
em 1917, em São Paulo, de quadros já com uma linguagem moderna, né? Quadros marcados, influenciados pelo impressionismo, enfim, por até certo cubismo, aqueles ismos, né? Da arte moderna. E quando ela fez essa exposição, que tinha o Homem Amarelo, a Mulher de Cabelo Verde, numa época em que se expunha muito natureza morta, ou quadros históricos, enfim, retratos, etc., paisagens, né? Aquilo foi, de fato, uma espécie de uma ruptura com o ambiente, com que se... por um lado, aquilo foi aceito, por outro, foi também muito rejeitado, né? O Monteiro Lobato fez uma famosa crítica muito violenta contra aquilo e tal. E naquele momento, ela era mais velha do que o Mário, do que o Oswaldo. E o Mário, por exemplo, tinha escrito apenas um livro bem careta, de poesia tradicional, um livro católico, entendeu? Pacifista. E ele, perdão, quando foi à exposição da Anitta, ele teve uma crise de riso, ele achou aquilo incrível, entendeu? E 5 anos depois, em 22, na semana, a Anitta está de novo, está lá ela, com aqueles mesmos trabalhos que haviam sido rejeitados por muitos, né? Então, eu acho que ela teve um papel não só de precursora, né, mas um pouco de... Eu procurei no meu texto fazer dela uma espécie de um fio condutor, sabe? Eu achei que ela deveria... que ela teve um papel muito importante. E é uma figura feminina, né? Ela tinha um defeito no braço, ela tinha um braço atrofiado. Foi estudar em Nova York, em Berlim, não fez aquele roteiro de Paris, também Roma. Eu achei ela uma figura incrível, a Anitta Malfatti. Figura singular, né? E teve um período assim de grande pintura. Depois, reconhecidamente, ela teve momentos de bem duvidosos, né, do ponto de vista estético. Mas ela teve um momento ali em que ela, de fato, foi uma pintora de grande talento e de grande importância mesmo para a renovação da arte no Brasil. Moderna, né? Moderna. E nós vamos fazer só mais uma rápida pausa. Eu sei que o papo tá bom, mas você não sai daí, no próximo bloco tem mais. Estamos de volta com resenha, hoje conversando sobre arte moderna, 1922. Marcos, a gente estava conversando no bloco anterior um pouco sobre, já puxando os principais personagens dessa semana. Eu achei muito interessante também no livro, você comenta muito sobre o Monteiro Lobato, como ele agiu nesse período. Queria que você comentasse um pouco como que foi essa participação dele nessa época, como que ele esteve envolvido com isso. O Monteiro Lobato, ele acabou ficando na história do modernismo como vilão, né? Porque ele fez esse ataque muito virulento contra a arte moderna, né? Na figura da Anitta Malfatti, usou como gancho a exposição da Anitta Malfatti, mas um ataque à arte moderna. Então ele ficou como reacionário, tal. Agora é um cara importantíssimo, na verdade, para o próprio modernismo, né? O regionalismo paulista, digamos assim, do qual ele fez parte, já era uma tentativa bem-sucedida em vários aspectos de criar uma dicção literária brasileira, né? Já se libertar um pouco daquela coisa lusitana, a busca da temática também, né? Nossa, né? Do Brasil, no caso de São Paulo, né? Ele pegou o cara do interior de São Paulo, né? Ele foi também um empresário moderno, né? Ele criou uma editora, ele foi um editor, ele inventou a história de botar livro em consignação para distribuir livros pelo país. Ele mandava para farmácias, para agências de correio, sabe? As pessoas, o cara vendia e o que não vendia devolvia. Ele criou todo um sistema de distribuição. Ele foi com Paulo Prado, dono da Revista do Brasil, que foi uma revista muito importante de debate. E ele era amigo do Oswaldo de Andrade. O Oswaldo de Andrade tinha um apartamento no centro, ali na Líbero Badaró, depois na Praça da República, uma garçonnière, né? Um apartamento de rapazes ali que iam para Gandaia ali, né? Tomavam umas, as moças iam lá e tal.
E o Monteiro Lobato frequentava esse apartamento, eles eram amigos. Depois ele fez uma brincadeira, ele disse que que o modernismo, a Semana de Arte Moderna, tinha sido uma brincadeira de meninos inteligentes. O Monteiro Lobato falou. Ele era mais velho, né? Então, as coisas não são, né? É preciso ver com as matizes, né? O relevo, a participação muitas vezes contraditória de uma pessoa que não pode ser classificada, o Monteiro Lobato era um reacionário que foi contra o modernismo. Não é bem assim, né? De fato. Teve E seu ele era papel. pintor, né? Ele gostava de desenhar, de pintar, então ele também tinha um pouco o lado dele pintor nessas opiniões dele sobre a pintura. E ele era um crítico que tinha um esquema de pensamento. E ele escrevia muito bem, ele foi um sucesso. Ele estreou no Estadão, acho que em 16, sei lá, escrevendo aqueles textos muito virulentos, muito bem escritos. Foi logo um sucesso de público, sabe? E- O cara é importante, o Monteiro Lobato. Pensando nessa questão da crítica, como que a imprensa, em geral, viu a semana, especialmente os 3 dias lá da semana de 22, mas como que foi a repercussão daquilo tudo? A gente já comentou que teve um trabalho antes ali de marketing dos próprios Isso, autores, dos próprios autores. e depois como é que foi essa repercussão da imprensa? Os modernistas tinham o Correio Paulistano, que era, por incrível que pareça, o jornal mais... Era o jornal do Partido Republicano, que estava no poder, era o jornal digamos, da oligarquia paulista, né? Mas o Correio Paulistano estava dominado, porque o Menotti Del Picchia, que era o editorialista político do Correio Paulistano, era o grande... Ele escrevia com o pseudônimo Hélios, também a parte cultural, ele tinha uma atuação forte na parte cultural do jornal e francamente favorável aos modernistas. Então, o Correio Paulistano era a favor. Outros órgãos também que tinham uma influência do Oswaldo, do próprio Mário também, mas também houve muita resistência. A Folha da Noite, por exemplo, foi um jornal que criticou muito a semana, né? Tinha um jornalista que era o Mário Pinto Serva, que até, se não me engano, avô do meu amigo Leão Serva, que é um jornalista. O Mário Pinto Serva era um crítico muito presente ali do futurismo, etc. Então houve muita reação crítica também. Mas houve muita brincadeirinha, enfim. Mas na imprensa paulista, no Rio, teve alguma repercussão também. Então foi uma repercussão polêmica, digamos. Tanto mais presente na imprensa de São Paulo, mas também chegou à imprensa do Rio também. E há algum indicador de como que o público reagiu a essa semana? Não foi um evento grande para um grande público, né? Mas o teatro encheu, a segunda noite teve uma vaia, aquilo tudo eu acho que foi meio uma performance, né? Um happening, já estava se esperando, porque todo mundo já sabia o que era futurismo, os caras eram chamados de futuristas, na verdade. A semana ia se chamar Semana de Arte Futurista, mas o Mário era contra, acabou virando arte moderna. E já se esperava, todo mundo já sabia que o futurismo era um movimento de insubordinação no campo das artes, que terminava tudo em vaia, entendeu? O Marinetti falava, tinha vaia, tinha um lado de happening, de performance. Então, eu acho que esperava-se que isso fosse acontecer, né? Na primeira noite foi uma coisa mais tensa, mas na segunda noite a vaia desabou. Quando Oswaldo de Andrade entrou em cena, ele tinha escrito uma série de artigos na semana anterior, detonando os grandes mitos aí da cultura brasileira daquela época, né? Carlos Gomes, Pedro Alexandrino. Então a vaia veio forte mesmo, e depois também com o próprio Villa-Lobos. Mas houve também, o Villa-Lobos teve um reconhecimento imediato, assim, embora alguns críticos falassem, pena que ele faz umas coisas meio esquisitas, porque ele é muito talentoso, mas em nenhum momento a capacidade artística do Villa-Lobos foi colocada em questão, pelo contrário, foi reconhecido, tanto que depois ele fez uma série de concertos aqui em São Paulo, e você lendo os jornais, você vê que
que houve um reconhecimento, né, a figura do Villa-Lobos. Os demais também, alguns, os pintores também, quer dizer, o Brecheret, o escultor, tinha sido há pouco descoberto, né, pelos modernistas, tinha uma obra já também muito difícil de você... Eu poderia até dizer que ela não era tão modernista assim, mas que tinha uma qualidade, né, reconhecida, que foi reconhecida pela crítica, enfim. Os escritores, o Mário não tinha escrito, estava acabando o Paulo Sérgio Desvairado, então ele leu, declamou poemas do Paulo Sérgio Desvairado, e o Oswaldo de Andrade tinha terminado seu primeiro romance, ele não tinha nem feito um livro ainda de poesias, né, de poemas, né? Tinha acabado seu primeiro romance, e do qual ele leu alguns textos também, enfim. Mas eram jornalistas, eles eram polemistas, eles ficaram desde 1921, um ano antes, pelo menos, atuando na imprensa de uma maneira constante em favor de uma renovação da arte brasileira. Então, eles existiam como polemistas como jovens futuros possíveis escritores revolucionários ali. Fazia parte nessa... Fazia parte, enfim. E teve a turma que veio do Rio, que também, né, o Manuel Bandeira não participou fisicamente, mas o poema dele, Os Sapos, foi lido. Enfim, o já citado Villa-Lobos, artistas também que vieram do Rio. Foi ali uma movimentação, né? Teve a figura importante do Graça Aranha, que também mais velho, que era da geração mais ou menos ali do Paulo Prado, né? Ele trabalhava inclusive para o Paulo Prado, que foi um cara muito importante também na organização e na divulgação do evento, né? Então, na verdade, uma semana de arte moderna, uma coisa toda paulista, enfim, mas que teve uma presença forte. Tá certo que o Graça Aranha era maranhense, mas era um carioca nesse sentido, né? O cara morava no Rio, representava um pouco ali, era um cara da Academia Brasileira de Letras, que tinha entrado jovem na academia, né? Conheceu os principais acadêmicos, enfim. Foi uma farra. Foi uma farra. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Agradeço, Marcos, a sua presença. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. E este foi mais um Resenha. Hoje nós conversamos sobre a Semana de Arte Moderna. Você, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, mande um e-mail para nós. Até a próxima semana.